Quarta-feira já foi uma pancada aqui para a galera, né? A gente entendendo aquilo que Deus tem para nós. E eu convido você a abrir a sua Bíblia, ou ligar a sua Bíblia, ou nos acompanhar aqui na tela. Mateus capítulo 5, a partir do versículo de número 17. Tá? Eu não vou falar do Vós Sois, porque a gente já teve uma série falando Vós Sois. Então eu vou pular para o 17. Que vai dizer assim, Mateus capítulo 5, verso 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, será sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro, reconcilia-te com o teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhidos à prisão. Em verdade, te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Senhor Jesus, eu quero novamente clamar pela tua graça, e pedir, meu Pai, a intervenção dos teus anjos ao redor desta casa, nos guardando de todo perigo, de toda atitude maligna, de toda ferramenta do inferno, meu Pai. Em nome de Jesus, nós invocamos somente o teu Espírito, o Espírito de liberdade nessa noite, meu Pai. O Espírito que nos sustenta, que nos dá entendimento, nos dá graça. Eu clamo, Senhor Jesus, que não seja um estudo, que não seja uma palestra, que não seja nada mecânico, mas seja algo que venha fluir, meu Pai, de dentro para fora, e venha alcançar cada coração nessa noite. É que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, eu quero reforçar sempre isso na minha ministração, que Sermão do Monte não é algo que Jesus proferiu para incrédulos. Sermão do Monte é algo que Jesus fez para os seus discípulos, para os cidadãos do reino. A gente vai ver que no começo do capítulo 5, multidões seguem a Jesus, multidões sobem o monte, mas você vai ver que quem se assenta perto de Jesus, ao lado de Jesus, eram os discípulos. Ou seja, a mensagem de Jesus era direcionada aos discípulos, ainda que as multidões ouviram essa mensagem. E assim acontece na nossa vida cotidiana. O Senhor, Ele fala com todos, mas a gente vai ver que há uma divisão, há uma diferenciação de entendimento daqueles que são multidões e daqueles que são discípulos. Isso é fato, isso é real. Então, para aqueles que entendem, né, uma das falas que Jesus sempre fala, principalmente em Apocalipse, né, ele também fala nos Evangelhos, aquele que tem ouvidos ouça. Quem que é aquele que tem ouvidos ouça? É aquele que tem uma busca por entendimento do que é andar com Jesus, e não simplesmente busca
caminhar com Jesus? Porque caminhar com Jesus, gente, um monte de gente está falando que está caminhando. Caminhar com Jesus, se você fazer uma enquete na rua aí, todo mundo está entrando na onda do cristão. Hoje é bonitinho ser cristão. É cool, é legal. Mas ser discípulo de Jesus é pauleira. Ser discípulo, porque a palavra discípulo é uma palavra que quer dizer aquele que aprende, aquele que está aos pés de Jesus. E num processo de aprender, principalmente os pais vão concordar comigo, num processo de ensinar e aprender, sempre haverá dores. Num processo de ensinar e aprender, porque são quebras de conceitos, quebras de paradigmas, quebras de muitas coisas na nossa vida para que o novo venha se estabelecer. Então, ele começa a falar num nível, falando a respeito do reino, e o reino, ele basicamente ele começa como algo cultural, como uma construção de pensamento, como um entendimento do que é andar com Deus. E ele finaliza com o ápice do quê? De um novo céu e de uma nova terra. Mas o reino de Deus, ele já está instalado no meio de nós. Jesus, ele mesmo fala, não fique perguntando onde o seu reino de Deus está para lá ou para lá. O reino de Deus está entre vós, está dentro de vós. Não fica procurando se é Marte, se é Saturno, se é não sei o quê, não é. O reino de Deus começa em você, começa o quê? Com a carne e o sangue de Cristo dentro de nós. Isso produz em nós uma mudança de pensamento, isso produz em nós uma mudança de cultura, isso produz em nós uma mudança de fé que acessa o céu, que acessa o sobrenatural e começa a mudar essa terra. De tal maneira que ele vai dizer que nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo, em versículos anteriores. Você já parou para pensar que você é sal da terra e luz do mundo? Para os crentes e para os descrentes. Para os crentes, você opera como um padrão a ser seguido. Para os não crentes, um padrão a ser combatido. Então, tudo gira em torno da gente. Por que hoje que os caras querem criar lei para proteger uma série de coisas que são iniquidades diante do Senhor? Porque a gente está queimando por isso. Porque a gente está se beneficiando disso. Porque a gente submeteu a nossa carne ao quê? Ao ensino de Jesus, aquilo que Ele quer fazer em nós, e nós estamos nos beneficiando disso. Agora, se você não está se beneficiando disso, talvez precise entrar um pouco mais naquilo que Jesus quer fazer. Então ele começa a falar, o que eu estou falando para vocês aqui, nesse monte, é relacionamento. E quando ele começa a falar de relacionamento, veio uma confusão na cabeça daquela turma. Pô, então não é mais pela lei? Não é mais por aquelas regras que Moisés tinha colocado naquele dia? Aquilo lá não vale mais então, porque agora é direto contigo? Então ele começa falando, não vem pensar vocês que eu vim abolir a lei. Muito pelo contrário. Eu vim para cumpri-la. E vamos lá. Jesus ele vai dizer que o discípulo ele não é maior do que o seu Senhor. E tudo aquilo que o seu Senhor faz, o seu discípulo vai fazer. Então se ele veio cumprir a lei, de igual modo nós vamos cumprir a lei também. E o que acontece? Todas as vezes que a mensagem da graça ela é pregada, todas as vezes que há uma ênfase na mensagem da graça, há o quê? Há um falso entendimento daqueles que são multidões, ou daqueles que ainda são discípulos, que ainda não cresceram, em achar que agora liberou geral. E perceba para você ver, nós estamos vivendo num tempo, onde parece que abriram a porteira da mensagem da graça. E isso é um sinal muito bom, que a mensagem da graça comece a ser pregada. Só que quando a mensagem da graça começa a ser quebrada, há o quê? Há um falso entendimento que agora liberou geral. Então, a galera está cantando a musiquinha da Ivete Sangalo, né? Extravasa, libera, está tudo liberado. Afinal, Jesus cumpriu a lei. Afinal, está escrito ali, né? Não pense vocês que eu vim revogar a lei, mas eu já cumpri ela. E daí as pessoas, vai surgir algumas mensagens assim, ó, a partir de agora, você não precisa mais cumprir a lei. Jesus já cumpriu por você.
porque você é o centro da vontade de Deus. E se você é o centro da vontade de Deus, você não precisa se preocupar com nada, porque tudo acontecerá numa estalada da luva do Thanos na sua vida. Cara, infelizmente eu venho aqui falar para você que não é assim que funciona. Porque quando a gente vai para Romanos, e Romanos vai falar que o fim da lei é Cristo, onde as pessoas, às vezes sem conhecimento, quer pegar texto para ficar usando, o fim da lei é Cristo. Só que essa palavra fim em Romanos é uma palavra grega chamada telos. E telos é uma palavra que ela é o início da formação da palavra teleios, que é perfeito. E o que é o telos? É o quê? É o cumprimento de algo. É o ápice de um acontecimento. Então, quando vai falar que o fim da lei é Cristo, o que a palavra está falando? Que Jesus, Ele é o último estágio da lei. E não que eu, crendo em Cristo, eu não preciso praticar a lei. Pastor, então eu tenho que matar cordeiro, então eu tenho que, se meu filho aprontar, eu posso matar ele na pedrada. Não. A gente tem que começar a entender o que é lei de relacionamento com Deus e leis que eram cerimoniais de um tempo onde o povo não tinha entendimento do que era relacionamento com Deus. Então a gente vai entender que leis que causam morte, leis que você vai ter que matar filho, que você vai ter que fazer elas já não funcionam mais, porque são leis que são baseadas para um tempo, para um povo. Mas ainda existe o quê? As leis de relacionamento com Deus. E qual que são as leis de relacionamento com Deus? Tem um monte. Está lá escrito: eu sou o Senhor teu Deus, somente a Ele adorarás. Honra teu pai e tua mãe, para que vá bem na terra e te prolongue os teus dias. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não darás falso testemunho. Tudo isso continua valendo, gente. Jesus, Ele não veio abolir nada disso. Então Ele estava falando para a gente, eu estou trazendo uma mensagem boa, uma mensagem de evangelho de reino para vocês, daquilo que vocês já têm que começar a viver, mas existem alguns aspectos que vão apontar, que vão apontar se vocês estão dentro desse reino ou não. Não é não matando, não é não adulterando, não é não furtando, não é fazendo um monte de coisa que você entra no reino. Mas pelo fato de você já estar no reino, você já não mata mais, você já não rouba mais, você já não, o pecado te incomoda a partir de então. Porque vamos lá, a gente não deixou de pecar, infelizmente, ainda esse corpo mortal nos induz ao pecado. Mas a partir de agora que nós estamos em Cristo, a partir de agora que você é um cidadão do reino, a partir de agora que Jesus está te instruindo como você deve proceder nesse reino, gente, o pecado tem que nos incomodar. Você pode até pecar, mas o pecado tem que doer dentro de você. Se você está insensível contra o pecado, se você não sente nada por pecar, está chegando a hora de você clamar a Deus e falar: Senhor, toca, me vivifica por dentro. Por quê? Porque isso caracteriza uma morte espiritual dentro de você. Se você está pecando normalmente, está na hora de chegar para Jesus e falar: Senhor, eu preciso ser vivificado no meu espírito. Eu preciso entender que pecado é pecado. Eu preciso chorar por causa do meu pecado. Eu preciso me arrepender. E deixa eu falar uma coisa para você. Pecado, o que se combate com o pecado é arrependimento. Não há outra receita para pecado. É arrependimento. É chorar por causa daquilo. Da mesma forma como você chora porque não ganhou o tão sonhado carro zero, se você chorar pelo pecado que você comete, isso é arrependimento. É chorar no mesmo nível que você chora clamando por uma bênção do Senhor. Ele não veio suprir essa lei. Essa lei continua valendo. Por que a lei continua valendo? Porque é ela que aponta dentro de nós que nós estamos pecando. É ela que vai, no momento que eu errar, ela vai cutucar dentro do meu coração e vai falar: você está errado, cara.
E o nosso conceito de santidade, ele foi mal construído ao longo do tempo. Porque ensinaram para a gente, sabe o quê? Que santidade é não pecar. Agora vamos lá, se santidade é não pecar, e Deus, Ele permita que eu habita nesse corpo mortal e pecador, então Deus é injusto comigo. Como que Ele não me dá recurso? Eu não tenho recurso para poder fazer algo que Deus pede. Obrigado. Já parou para pensar? Mas qual que é o conceito real de santidade? É você se posicionar de tal maneira que os pecados cometidos na tua vida sejam chorados diante do Senhor, arrependidos diante do Senhor, confessados diante do Senhor, e você prossiga para coisas maiores, para alvos superiores. E assim Deus vai nos elevando e nos trazendo a uma maturidade espiritual. Porque você vai ver Paulo falando ali em Efésios capítulo 4. Olha para você ver, porque o problema não é não pecar. O problema é a gente deixar de fazer o bem. Porque às vezes a gente se conforma em não pecar. Tanto é que você já viu, às vezes aponta lá, ai fulaninho lá é uma bênção. Não fala mal de ninguém, não faz mal para ninguém. Beleza. E o que ele faz que reflete a Deus? O que ele faz que aponta a Jesus? Porque tudo que a gente faz que não aponta para Jesus, são obras mortas. Então Paulo vai falar lá no capítulo 4 de Efésios, o que roubava, não rouba mais. Antes, trabalhe fazendo com o bem, trabalhe com as mãos fazendo o que é bom, para que possa abençoar outras pessoas. Então você já parou para ver, então o cara, ele deixou de roubar, e não só deixou de roubar, a partir de agora ele trabalha, e o trabalho dele, daquilo que ele trabalha, ele consegue ajudar outras pessoas, ou seja, ele é positivo, ele não é neutro na história. Então Jesus, ele começa a falar, a partir de agora, a lei vai incomodar vocês ainda, e vai incomodar até o dia do meu retorno, porque eu não aboli essa lei, eu vim cumprir justamente para poder cobrar isso de vocês. Não é que ele veio cumprir, eu não tenho mais nada a ver com isso agora. Não, ele cumpre justamente para poder cobrar isso da gente. Porque a gente não pode cobrar nada do outro daquilo que a gente não faz. Por que Jesus, as pessoas viam algo diferente em Jesus? Porque vai falar que Jesus, ele pregava com autoridade, não como os escribas e fariseus. O que é a autoridade? A autoridade é pelo fato de eu ter cumprido algo em Deus, de eu ter vivido algo em Deus, de eu ter me submetido a um processo de Deus, em que o nome do Senhor foi glorificado, eu me submeti tanto a esse processo, eu amei tanto esse processo, sabe o que aconteceu? Eu fui aprovado nesse processo. Eu fui aprovado na prova que o Senhor me colocou. E quando eu sou aprovado na prova que o Senhor me colocou, eu estou apto a poder falar daquilo e tocar nas outras pessoas concernente àquele assunto. É como uma faculdade. Você pode fazer uma engenharia. Enquanto você não fizer a prova final do Conselho de Engenheiros, do CREA, você não vai poder exercer aquilo que você ficou 5 anos na engenharia para poder aprender. Com Jesus é a mesma coisa. Então Jesus, ele tinha autoridade, falou, a partir de agora, eu não quero ter autoridade sozinho, eu quero que todos vocês tenham autoridade. Está na hora da gente se levantar como igreja e clamar por lugares e por situações em que o Senhor já determinou lá no céu para que nós venhamos ter autoridade. Acabou o tempo da gente ficar pedindo pelo amor de Deus por algumas coisas. É o tempo de nós construirmos a partir do relacionamento que nós temos com Jesus. Só que às vezes a gente se encolhe, às vezes a gente perde o entendimento disso. Você vê, vou dar um exemplo. Existem algumas instituições religiosas que ficam buscando favor de vereador, buscando favor de prefeito, buscando favor de alguma coisa. Gente, lógica inversa. Porque a partir do momento que eu tenho uma autoridade no Senhor, é o prefeito, é o vereador que vai vir pedir favor para a gente.
Está na hora da gente se levantar como povo de Deus, como povo que Deus abençoa. Você já não parou para pensar que algumas coisas na nossa vida parece que Deus não está abençoando? Só que parece que a gente vai colocando, né, vai tapando o sol com a peneira. É só hoje, daqui a pouco passou 1 ano, passou 2, passou 3. Até quando a gente vai ficar andando no deserto? Até quando nós temos que acessar o reino de Deus que já está disponível para nós? Mas para isso nós precisamos de autoridade. A gente precisa de autoridade. Então ele vai falar que aquele, pois, que violar um desses mandamentos, pois que os menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aqui eu quero quebrar outro entendimento. Porque ele está falando assim, ó, eu estou ensinando os conceitos mais excelentes do reino de Deus para vocês. E vocês, como discípulos, vocês têm que aprender. E quando eu sei que eu aprendi, quando eu consigo ensinar outro. Ou seja, quando eu tenho autoridade. A gente só vai poder falar que sabe a partir do momento que você consegue ensinar para outro. Então ele está falando assim, ó, se alguém ensinar algum conceito errado daquilo que eu estou falando, ou seja, se você pratica e faz e ensina às pessoas algo errado, você vai ser considerado mínimo no reino dos céus. Mas pastor, falaram para mim que no céu é todo mundo andando, voando que nem anjo, naquele jardinzão, né, igual você... Eu acho que essa galera andou assistindo muito aquela novela A Viagem, sabe? Que passava na Globo, que era espírita. Que o cara morre e tinha um jardinzão. É uma viagem mesmo o negócio. Não funciona assim, gente. No reino de Deus, haverá em primeiro lugar, o nome se chama reino por quê? Porque um rei governará esse lugar. Um rei governa esse reino. Não governará, ele governa esse reino. Ele está sentado à destra do Pai, governando o reino. Já começou a governar. E aqueles que entenderam aquilo que ele falou e ensinam, eles são considerados como maiores, ou seja, haverá uma hierarquia no reino. E o que vai definir a hierarquia? A gente aprender de maneira correta aos pés de Jesus. Porque Jesus nos chama para um tempo agora, comece a perceber. Eu entendo que nesse tempo, nesse último tempo da igreja, vai ser o tempo que muitos mestres se levantarão. Muitos mestres se levantarão nesses últimos tempos. Escreva isso que eu estou te dizendo. Mas a maior característica, aquilo que Deus vai fazer de levantar esses mestres, vai ser o nosso maior calcanhar de Aquiles. Porque Paulo fala assim, ó, nos últimos dias, levantarão o quê? Falsos mestres, e ministrarão coisas segundo as vossas paixões, porque tendo comichão nos ouvidos, eles não se converterão à verdade, dando o quê? Dando ouvido a fábulas. Sabe historinha da carochinha? Sabe videozinho da internet que a gente passa no WhatsApp? Falando que amanhã vai chegar a sua bênção. Que amanhã... Gente, amanhã pode até começar a chegar a tua bênção, mas a tua bênção, ela é progressiva. As coisas não mudam de um dia para outro. Deus, ele trabalha com processos. Se Deus não trabalhasse com processos, ele tinha feito o mundo, não em 6 dias, de um dia para o outro. Porque uma coisa depende da outra para ser formada. Então eu entendo que vai se levantar um tempo de mestre, mas é aquilo que acontece. Se você viver coisas que não condizem com o reino e sair ensinando para os outros, você vai ser considerado mínimo no reino dos céus. E eu entendo que você entrou aqui nessa noite para buscar vitória. Você entrou aqui nessa noite para ser abençoado. Você entrou aqui nessa noite não para ser mínimo em lugar nenhum. Porque se você tem Jesus, você tem condição de ser o máximo naquilo que você faz. Porque Cristo habita em nós. E na medida que eu dou vazão desse Cristo dentro de mim,
mais aperfeiçoado e melhor eu sou nessa terra. Ô pastor, então, quanto mais de Jesus tiver em mim, mais dinheiro eu vou ganhar. Não estou falando de dinheiro, nós estamos falando de ser pessoas com cidadão, pessoas com um padrão de reino nessa terra. Pessoas que se contentam com aquilo que Deus deu, que vão até onde Jesus te colocou. Sabe, uma das coisas que tem estragado muito a igreja nesses últimos dias são homens que são levantados por Deus, que receberam algo de Deus, que entregam algo de Deus, mas depois quer colocar a assinatura dele e entregar algo que Deus não entregou. Parece que ele quer colocar o selo dele. Então, Deus me usa e fala assim, ó, fala assim para o Ney, que amanhã ele vai entrar na oficina dele sem clientes. Ô glória. Aí eu chego assim, Ney, amanhã, o senhor está me falando aqui que amanhã vai chegar 100 clientes na sua oficina, e um deles vai te dar uma oferta de R$1.000, além daquilo que vai ficar o preço da moto. Uau! Ou seja, entreguei aquilo que é de Deus e deixei a marquinha do Alisson para ele. Gente, não dá mais isso. Mas sabe por que a gente está caindo nessa? Sabe por que a gente está deixando se levar por essa onda? Porque está faltando em nós sentar aos pés de Jesus para aprender verdadeiramente os verdadeiros conceitos do reino. Está faltando a gente sentar para conhecer mais Jesus, sabe por quê? Porque uma vez que você conhece Jesus, pode vir alguém com falinha mansa para cima de você e você vai falar, isso aí não é de Jesus não. Isso aí não vem lá de cima. Isso aqui não testifica dentro do meu espírito. Uma vez aconteceu um lance, e eu fui falsamente acusado. Na hora que caiu no telefone do Ney lá, ó, o Alisson fez tal coisa. Primeira coisa que ele fez, o Alisson não fez isso. Eu sei que ele não fez isso. Por quê? Porque me conhece, é discípulo, anda comigo, tem mesa comigo, tem relacionamento comigo. A gente precisa ter esse relacionamento com Jesus, para poder entender aquilo que Ele tem para nós, porque Deus tem algo para cada um que está aqui nessa noite, basta que a gente abra o nosso coração para poder entender, e a gente não sai ensinando para ser considerado o mínimo no reino dos céus, porque Ele vai dizer assim, ó, porque se a vossa justiça não exceder em muito o dos escribas e dos fariseus, de maneira nenhuma vocês vão poder entrar no reino dos céus. Está vendo como o reino dos céus não é aquilo que a gente pensava? Quando a gente vai ler no texto, a gente vai ver que existem alguns senãos nessa história. E o que é excederem muito a justiça dos escribas e fariseus? Porque os escribas e fariseus, o que aconteciam? Eles decoravam toda a Torá, todo o Antigo Testamento estava aqui, ó, na cabeça deles. Eles oravam 3 horas por dia. Eles jejuavam 2 vezes por semana. Eles davam o dízimo do endro, do cominho, dava dízimo de tudo. Mas sabe qual que é o grande diferencial disso? Porque eles faziam isso com o intuito que com isso ganhariam o seu acesso no reino de Deus. Então Jesus ele vem falar assim, ó, tudo isso que eles estão fazendo com a motivação errada. E para que você venha exceder em muito essa justiça dos escribas e fariseus, eu preciso estar habitando dentro de você, porque é o meu sacrifício na cruz que vai fazer com que você seja transformado e tenha acesso não pelo lado de fora, mas pelo lado de dentro das coisas do reino de Deus. Eu consigo porque aquele que fez habita em mim e eu faço com excelência nessa terra. E não é fazer de qualquer maneira, porque os escribas e fariseus faziam com excelência. E às vezes a gente fala, né? Ah, vou fazer dessa maneirinha aqui, as coisas para Jesus. É para Jesus mesmo. Ele sabe de todas as coisas. E essa fala, ele sabe de todas as coisas, é muito perigosa.
Porque Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que está no teu coração, Ele sabe que muitas vezes a gente não fez, a gente deixou de fazer porque estava com preguiça, Ele sabe que a gente deixou de fazer porque a gente estava no pecado, Ele sabe todas as coisas. E isso alivia a barra para a gente? É um peso maior, é uma responsabilidade maior. A gente tem que começar a entender o reino de Deus da maneira como Ele é. Então Ele fala, você tem que ser melhor que esses caras. E como que eu posso ser melhor alguém que é fiel em toda a regra, que é fiel em toda a lei? A única maneira de nós sermos melhores, gente, do que muito cara bom que está aí para a rua e que ainda não tem Jesus, sabe como é que é? É a gente entendendo quem Jesus é na nossa vida e nos submetermos ao caráter de Cristo e expressarmos isso em sua plenitude. Na hora que a gente fizer isso, gente, Deus vai olhar ali de cima e vai falar, ali vai um homem e uma mulher que é reto, íntegro, temente a Deus e se desvia do mal. Homem e mulher padrão Jó. Padrão Jó de qualidade. Puf. Pô, pastor, mas daí você vem falar, daí eu vou ser provado naquele... Gente, se você é padrão Jó, está sendo peneirado pelo Senhor, saiba que essa peneira não é para te corrigir, essa peneira é para te esticar, para que você possa ter coisas maiores no Senhor. Jó não precisava de correção. Jó não era multidão, Jó era discípulo. Jó, ele tinha uma expectativa de ver o seu Redentor. Capítulo 19 de Jó, porque eu sei que o meu Redentor vive. O cara estava ali moído, caindo nos pedaços, literalmente. Aí no capítulo 19, se eu não me engano, no verso 25, ele fala assim, ou no 25, 19, não vou lembrar agora. Ele fala assim, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. E se a minha carne, e se minha pele for consumida, ainda em minha carne verei a Deus. Isso é característica de quem tem relacionamento com Deus. Ele não fica chorando, ai, o Senhor está me provando, não quero mais servir esse Deus, não quero mais aquilo, cara. Ei, aguenta isso que você está passando, sabe por quê? Porque Deus está te fazendo uma pessoa melhor. Ele está te fazendo um cara padrão Jó. E o cara padrão Jó não é aquele que... O cara que não é padrão Jó, sabe como é que é? Ele está todo enroscado com o pecado. Ele está todo enroscado porque perdeu o relacionamento com Jesus. E quando a gente perde o relacionamento com Jesus, a gente começa a exalar um cheiro de pecado espiritual. Que só os espirituais vão entender. A gente começa a exalar um fedorzinho esquisito de pecado. E Satanás, como um que brama como leão, ou seja, ele é meio parecidinho com o leão, ele brama como leão, ele faz barulhinho de leão, ele tenta imitar um leão. Só que o leão, uma das características fortes do leão também, como um felino, é o olfato. Então ele é meio parecidinho com o leão, então quando ele passa, ele fala, uau, cheirinho de pecado aqui. E na hora que ele vê aquele cheirinho de pecado, ele olha para Deus e fala, Deus, quero ele, afinal, está no pecado. Olha para você ver, sabe o que Deus fala lá de cima? Não posso fazer nada, a lei permite que você toque nele. Pô, mas ele aceitou Jesus, mas uma vez que eu aceito Jesus, espera-se do discípulo, espera que essa pessoa que aceitou Jesus, ela saia do padrão multidão e entre no padrão discípulo, daquele que aprende. Porque se ele não entrar nesse padrão discípulo, ele continua sendo uma multidão. Sabe por quê? Olha para você ver. Porque certas coisas depõem contra nós. Romanos capítulo 5 vai dizer assim, ó, sendo, pois, justificados por Deus, sendo, pois, justificado por Cristo, tendes paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, tendes paz com Deus. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos concedeu esta graça.
Olha para você ver. Essa palavra justificado é uma palavra grega chamada dikaio. D-I-K-A-I-O. Dikaio. Se puder trazer uma toalha de banho, é melhor. E essa palavra dikaio, o que ela quer dizer? Alguém tornado justo. Ou seja, no momento que você ergueu a sua mãozinha e falou, eu quero Jesus na minha vida, você se tornou justo aos olhos de Deus. Então Deus está olhando para você, Deus está olhando para o Marco e fala, o Marco é justo, porque o meu espírito está nele, então eu o considero como justo. Mas se Deus nos considera como justo, Ele espera que aquilo que nós fazemos seja obra de justo. Porque se aquilo que eu faço não é uma obra de justo, ou buscando ser justo, Deus vai falar, o que ele recebeu, não recebeu de mim. Porque eu estou confuso agora. É lógico que Deus não fica confuso, mas Ele fala assim, mas Ele é justo. E pratica injustiça, é sinal que Ele não recebeu a minha justiça. Percebeu como essa falinha que estão falando aí, que você pode fazer a mesma coisa e Deus vai te tratar da mesma maneira? Não vai. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de quê? De relacionamentos. A maneira como eu me relaciono, a maneira como eu me submeto a Deus, é o que vai justificar, é o que vai me impulsionar, é o que vai trazer as bênçãos do Senhor sobre a minha vida. É muito louco isso, né? Às vezes a gente pensa que viver em Cristo é simplesmente um erguer de mãos. Não, a gente vai bater muito nessa tecla esse ano aqui, porque é ano de maturidade. E filho maduro não é filho que o pai tem que toda hora ficar puxando a orelha dele. Filho maduro não é filho que toda hora o pai tem que colocar o calçado nele, que o papai tem que limpar ele. Não, filho maduro é filho que assume responsabilidades e sabe ouvir a voz do pai e obedecer. A palavra de Deus vai dizer assim que um pai, ele dá uma ordem para o filho mais velho, vai cuidar da minha vinha. E o filho mais velho fala assim, tá bom pai, só que não vai. E ele dá a ordem para o filho mais novo, vai cuidar da minha vinha. O filho mais novo fala, não vou, mas ele foi. Vai falar que Jesus, que aquele Senhor, ele se agradou do filho que foi e não se agradou do filho que não foi. A gente tem que parar com essa ilusão que estão pregando por aí, que estão disseminando por aí, que eu levo a vida do jeito que eu bem entender e as coisas vão continuar acontecendo na minha vida. Não vai. Não vai, porque eu preciso se Cristo está em nós, não há outra maneira de de provar que Ele está em nós, senão expressando todo o Cristo que há em mim em todos os aspectos. A gente precisa expressar isso, é isso que valida que Jesus realmente, que aquele sacrifício na cruz teve efeito na minha vida. Não é só dar uma chapadinha no espírito, não é muito mais profundo do que isso. Eu posso dizer, gente, errou no Senhor, busque o Senhor, se arrependa, pula a página e continua a correr. É muito bom viver assim. Você colocar a cabeça no seu travesseiro e falar como é bom ter relacionamento com o Senhor. É muito bom você entrar no quarto, no secreto, e Jesus falar assim para você, cara, você errou nisso. É muito bom receber dele. Porque quando eu recebo dele, eu não recebo as consequências que o mundo pode me dar. Cara, você está gastando seu dinheiro errado. Amém. É muito mais fácil eu ouvir de Jesus que eu estou gastando meu dinheiro errado, do que daqui a algum tempo, gastar todo o meu dinheiro absolutamente e ficar devendo na praça. É mais fácil. Porque Ele é um pai que cuida, Ele é um pai de relacionamento. E daí Ele fala assim, ó. Ouviste o que foi dito para os antigos? Não matarás. E quem matar, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento.
E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Cara, aqui tem uma... Por quê? O que ele está falando? Porque às vezes a gente fala assim, né? Ah, viver na graça é mais fácil que viver na lei. Muito pelo contrário. Porque a quem muito é dado, muito é exigido. E o que nós temos dentro de nós? O Espírito Santo. Nós temos um Consolador, nós temos um que se chama Paracleto. Esse Paracleto no grego é alguém que pega alguém que está caído, dá de braço com ele e caminha sustentando ele na caminhada. Agora eu falo, se o Paracleto, se Deus está me sustentando na caminhada, como que eu vou entrar numa bocada? Como que eu vou entrar num buraco? Como que eu vou entrar num pecado? Como que eu vou entrar num processo de desavença com as pessoas? Como que eu vou ser um encrenqueiro? Não tem como. E ele está falando aqui, ó, então lá atrás, o lance era matar, eu não podia matar. Então eu não podia pegar um revólver e dar um tiro na cabeça de alguém. Se eu fizesse isso, eu era réu de juízo. Só que no padrão reino, é outra história. No padrão reino, se eu falar mal do Eloi, e a palavra aqui vai falar que se eu chamar essa pessoa de tolo, só que esse tolo aqui não é eu chamar você de tolinho, não é esse tolo. É uma palavra que chama moros. E essa palavra moros, sabe o que é? Aquele que é destituído da salvação. Aquele que está direcionado para o inferno. Sabe quando a gente fala para a pessoa assim, fulano não vale nada, já convivi com ele, e sabe, está na igreja, só que se ele continuar desse jeito, está indo para o caminho do inferno. Esse aí já foi para o inferno já. Fulano pisou no meu calo, esse aí vai para o inferno. Sabe o que ele está falando aqui? Que quando a gente fala isso, quando a gente deseja esse mal para a pessoa, quando a gente profere isso de outra pessoa, quem vai ser o réu de julgamento? Somos nós. Sabe por que ele fala isso? Porque a gente não foi colocado como porteiro do céu. E você já parou para perceber como o crente adora mandar a gente para o céu, para o inferno? Esse aí, ó. Uma vez eu fui num velório. Fui no velório e o rapaz estava afastado da igreja. Mas ele não estava indo na igreja. Estava na luta contra o pecado. E na hora que eu cheguei lá do lado do caixão, né? Um rapazinho jovem. Aí veio o irmãozinho, religiosinho, colou do meu lado. Tadinho, né, cara? Tá indo pro inferno. Falei, mas como tá indo pro inferno, cara? Papinho ruim na beira do caixão do cara, cara. Cara, porteirão, acho que tava cheio de chave lá, né, cara? Tá indo pro inferno. Falei, mas por quê? Há uns 40 dias que não aparece na igreja. Falei, rapaz, não posso ficar doente mais, que vai que Jesus risca o meu nome lá do livro da vida, né? Falei, cara, não fala isso. Você não sabe o que está no coração do cara. Você não sabe. Eu não estou aqui justificando o fato do cara. É lógico, ele tinha que estar na igreja. Mas nós não podemos falar que pelo fato dele não ter ido na igreja, ele perdeu a salvação dele. Porque você acha que algo tão valioso que foi ganhado na cruz vai ser perdido por 40 dias de falta numa igreja? Quem define isso é o Senhor. Nós não temos autorização para falar, lógico. Nós como pastores e nós como irmãos que exortam uns aos outros, eu posso chegar no meu irmão e falar, cara, você está num caminho que é um caminho de morte, você não está num caminho legal. Mas eu vou chegar e vou falar para ele. A palavra de Deus vai dizer, fira-me o justo, lá em Salmos,
fira-me o justo, isso me será por misericórdia. O que o salmista está falando? Eu espero que eu seja exortado pelos meus irmãos da igreja. Eu preciso que os meus irmãos, se vê eu fazendo algo errado, puxe a minha orelha, porque ele vai falar que isso é como um óleo que desce sobre a vida dele. Só que a gente cultiva tanto os nossos pecados, né, de estimação, que quando vem alguém falar com a gente se ofende. Irmão, vem falar tal coisa com o cara. O irmão quer teu bem, se ele veio falar com você, é porque ele é adulto na fé. É pior se ele ficar se espalhando a tua vida para os outros. Receba isso como um cuidado de Deus. Às vezes o outro fala assim também, fulano caguetou pro pastor. Que caguetou? Não tem negócio de caguetagem aqui, nós somos uma família. Se um irmão percebe algo de errado e vem comunicar para a gente vai sondar para saber o que está acontecendo, para, se necessário for, a gente corrigir. Porque nós queremos ser uma nação santa que vai morar com Jesus. Então ele vai falar que existe essa pegada, esse tribunal. Por quê? Porque nós vivemos agora num padrão de reino. O padrão de reino é mais elevado do que a lei. Então por isso que eu estou falando, o negócio não parou na lei, foi acima da lei. Porque na lei, se eu adulterasse, eu estava em pecado. Então, quando que eu pecava? Quando que eu pecaria? Se eu me deitasse, eu fosse para a cama com alguma mulher. Se ela passasse, fosse pedreiro, né, e passasse lá na obra, eu mexesse com ela. Se eu ficasse olhando para o traseiro dela. Se eu fizesse tudo isso, eu não estaria pecando. Eu só pecaria se eu efetivasse o ato sexual com ela. Agora, olha o padrão do reino. Se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já não vai entrar mais no reino dos céus. O que é intenção impura? Às vezes as pessoas falam da questão do olhar, né? Mas não é exatamente isso. Intenção impura é eu olhar para uma mulher e já na minha mente conceber um ato sexual com ela. Na minha mente já está concebido. Por quê? Uma vez que aquilo já está concebido na minha mente e já desceu para o meu coração, é só aquela mulher me dar moleza que eu vou cair com ela. Então o negócio já começa aqui. Não é mais a efetivação, é uma obra do coração. Porque o reino não é aquilo que a gente faz. O reino começa o porquê que a gente faz. No Antigo Testamento, se alguém colocasse uma oferta no gasofilácio, era abençoado. No Novo Testamento eu vou te dizer, você pode colocar R$1 milhão no gasofilácio. Se o teu coração não estiver sendo ofertado junto, como foi dito aqui hoje, de nada vai adiantar a tua oferta. Vai servir para a gente expandir os nossos negócios aqui, expandir a casa, melhorar, vai servir para isso. Mas diante de Deus, não sobe. Porque no padrão reino é uma obra do coração, é uma obra de entendimento, porque o Espírito Santo, ele veio para trazer entendimento aos santos. Pode ver aqui, é tudo coisa para quem pensa. Por isso que Jesus batia tanto na religiosidade, porque a religiosidade manda você fazer. Mas por que eu estou fazendo isso? Eu sempre falo para os nossos discípulos, escola de sabedoria, a gente está aqui, gente, questionem. Duvidem de mim. Aquilo que eu falar para vocês, vai verificar. E se tiver dúvida, traz para mim, a gente vai conversar junto. E se eu tiver errado, a gente vai rever o conceito. Mas a religião não ensinou a gente a fazer tudo. Roupa determinada, fala determinada, lugares que tem que frequentar determinados. Vivemos num tempo de relacionamento com Jesus. É isso que vai trazer diferença para as nossas vidas. Deixa eu correr aqui. Então ele vai falar assim, ó. Se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando, faze a tua oferta. Entre em acordo com ele sem demora, enquanto estás com ele, a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz. Sabe o que está falando aqui? No padrão do reino, não tem rusga com o outro. No padrão do reino não tem eu peguei mal com o outro e não falo mais com fulano.
No padrão do reino não tem aquilo, eu aquele lá. No padrão do reino não tem isso. Porque no padrão do reino, tudo aquilo que a gente oferece a Deus, a gente não pode ter dívidas espirituais atrás de nós, porque senão Deus não aceita essa oferta. Uau! Porque o perdão é a base do reino, é a base do relacionamento com Jesus. Porque se eu não perdoo, é sinal que eu não entendi a obra de perdão da cruz. Se eu não perdoo, eu não entendi a obra de perdão da cruz. Porque a obra da cruz, ela tem que trazer em mim, não o fato de eu perdoar, ela tem que trazer o perdão para dentro de mim. E uma vez que o perdão está dentro de mim, eu perdoo todas as coisas, ainda antes que a pessoa peque contra mim. Você pode dar a mancada que for comigo, lógico, eu vou pegar mal um dia, vou ficar chateado, mas você já está perdoado já. Falo para qualquer um, pode dar mancada comigo, você já está perdoado. É assim que Deus faz com a gente, o padrão de Cristo é assim. Nós já estamos perdoados, mas para que a gente possa mostrar que esse perdão, que nós entendemos esse perdão, nós vamos perdoar aos demais. Porque olha para você ver, vamos abrir comigo. Porque às vezes, gente, a gente não está vivendo isso, e a gente está vivendo depressão, a gente está vivendo inquietação, a gente está vivendo doenças, que nós estamos vivendo num tempo de doenças da alma. Depressão, ansiedade, inquietação, insônia, tribulação. Você já parou para pensar o porquê você tem vivido isso? Afinal, nós vivemos num reino que é ministrado cura sobre nós. Mateus capítulo 18. A partir do verso 23. Por isso o reino dos céus, de novo, é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Ou seja, apesar de ser uma parábola, mostra a dinâmica de Deus. Deus vai acertar as contas com cada um de nós. E não é em morte. Deus a todos os dias acerta as suas contas conosco. Porque aqui está falando dos caras que estavam vivos. E passando a fazê-lo, trouxeram um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o Senhor, prostrando-se reverente, rogou: "Sê paciente comigo, e tudo te pagarei." E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o sufocava, dizendo: "Paga-me o que deves, pague o aluguel." Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: "Sê paciente comigo e te pagarei." Ele, entretanto, não quis, antes indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: "Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também me compadeci de ti?" E indignando-se o seu senhor, entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo, não é de boca, não é abracinho, não é íntimo, coração, padrão reino. Se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Agora vamos mergulhar nessa parábola.
Vai falar que um cara devia 10 mil talentos. Um talento é aproximadamente 40 quilos de ouro ou de prata. Coloca aí 10 mil vezes 40 quilos. 400 toneladas de ouro ou de prata. É grana, hein? Então, pela lei, como é que funcionava? Se alguém devia alguma coisa, tinha que pagar. E antigamente não tinha parcelamento, não tinha cheque especial, não tinha cartão de crédito. Se desse o tempo oportuno e você não pagasse, ele pegava toda a sua família, né, o credor pegava toda a sua família e levava como escravo. E esse escravo ficaria durante 6 anos trabalhando para saldar essa dívida. Bastante. Então o que aconteceu? Ia prender toda a família daquele cara, ele rogou para o rei falou, tá bom, te perdoo daquela dívida. Só que na hora que ele acabou de sair da sala do rei, passou o carinha, que devia para ele 100 denários. Sabe quanto que é 100 denários, gente? É 3 meses de salário mínimo da pessoa, não dá 5 mil reais. Ele já catou no pescoção do cara, e falou assim, paga o que deve. Ele fez a mesma coisa que esse cara fez para o rei. Só que ele lançou o cara na prisão. Aquilo que o rei não fez para ele, ele fez para o outro. Só que acontece, gente, existe o quê? Nós estamos sendo monitorados 24 horas por dia. Nós estamos num Big Brother de Deus. Deus está vendo, gente. Deus, ele enxerga todas as coisas, ele está como olhos, e o pior, a visão dele não é com câmera, a visão dele é com olhos como chama de fogo, que enxerga não só aquilo que nós estamos fazendo, mas o porquê que nós estamos fazendo aquilo. Ele enxerga motivações, porque os olhos, Salmo 101, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os justos e os injustos, para lhes dar a recompensa devida. Isso é bom ou isso é ruim para você? Isso é bom ou isso é ruim? Pensa aí com você. Então vai falar que isso aconteceu, o rei já na hora chamou aquele cara e falou, cara, você devia ter feito com o outro aquilo que eu fiz para você, porque aquilo que eu fiz para você é tão grande, é tão impagável para você, que aquilo tinha que ter mudado o teu coração. Só que se isso não mudou o teu coração, você está fazendo com ele porque ele estava na tua frente, mas se tiver outro, você não vai parar mais, porque o seu coração não foi transformado. Então o que Deus fala? O que o Senhor fala, desculpe? Entrega ele aos verdugos. Ou talvez escreva na sua Bíblia aí, atormentadores. Mas a palavra original, no grego, é uma palavra chamado basanistes. Sabe o que é o basanistes? É uma pedra, tipo aquela pedra que a gente tem de amolar faca. Ela é uma pedra, onde você pega um material precioso, ouro ou prata, e você risca aquela joia naquela pedra. Dependendo do risco que ficou naquela pedra, vai definir se aquilo é ouro, legítimo, ou se é falso. Deixa eu te falar um negócio, está passando por prova, tá? Parece que é prova atrás de prova, parece que é dificuldade, sabe o que é? Talvez possa ser falta de perdão. Mas eu perdoei, mas perdoou do íntimo. Perdoou do íntimo. Porque o perdoar do íntimo é você, se necessário for, terá que conviver com aquela pessoa da mesma maneira que você convivia antes. E não é dar os mesmos benefícios para a pessoa, mas é conviver com aquela pessoa da mesma maneira como convivia antes. Porque quando nós pecamos com Deus, Deus ele convive conosco da mesma maneira como sempre conviveu. Então, a gente passa um tempo, não parece que às vezes a nossa vida passa um tempo, parece que nós estamos passados no bazanetes.
e passa um tempinho, parece que nós somos passados de novo. Sabe por que que passa e repassa novamente? Porque ainda o risco não é um risco de ouro puro. Porque ouro vai falar da divindade de Deus em nós, vai falar da santidade de Deus sobre as nossas vidas. E todas as vezes que nós passamos por uma prova, o que que é a prova? É a prova para mostrar para você mesmo se você ainda está exalando, se você ainda tem as características de Cristo no teu coração ou não. Porque se Deus tem os olhos como chama de fogo, Ele já sabe se é ou não, mas Ele faz isso para mostrar para você como está o teu coração. Agora eu falo, quando Deus Ele mostra para você como está o teu coração, qual a tua reação? É aquela reação, ai, desculpa Jesus. Não é nem perdão, é desculpa, né? Desculpa Jesus. Eu não vou fazer mais. Eu vou lá me consertar. Eu vou resolver. Eu tarali, taralá. Só que não resolve nada. Só que resolve daquele jeitão, sabe? Ó, manda avisar para fulano lá que ele está perdoado. Não, é resolver a questão. E quando eu falo resolver a questão, não é sei lá enfiar dedo na cara do outro e falar, ó, eu sei que você pecou contra mim, não é esse tipo de coisa. É resolver no teu coração. É limpar o teu coração, é deixar com que Cristo, com que o amor de Cristo habite no teu coração de tal maneira que o anjo venha naquele dia te visitar e ele coloque você na prova e passe você no bazanetes e o que saia é um risco de ouro puro ali, refletindo que Deus está operando na tua vida. É isso que Ele quer fazer. Só que enquanto a gente guardar rancor, enquanto a gente, vamos lá, gente, vivemos numa época muito difícil que hoje as pessoas são muito ofendidas. Às vezes eu com a minha esposa, assim, a gente vai ter que falar no celular com alguém, a gente tem que... A minha esposa mais ainda. A gente coloca os dedos e coloca a luva e coloca o dedinho e coloca, porque senão machuca. E a gente, sabe... A gente não tem o zelo, não é para não exatamente preservar a nossa reputação. Não é, a gente não faz isso, não é para os outros não saírem falando mal da gente, a gente faz isso por zelo, porque Jesus falou em Lucas 17, se alguém, ai de quem, porque um escândalo venha. Porque se alguém escandalizar por causa da tua atitude, é melhor você colocar uma pedra amarrada na tua cabeça e lançar. Então a gente fica com zelo. Só que cada vez mais parece que está aumentando. As pessoas estão cada vez mais ofendidas. E pelo fato das pessoas estarem muito ofendidas, parece que perdeu essa questão de um se resolver com o outro, porque ficou tanto... Porque existem algumas situações que às vezes você tem que ir 3 vezes pedir perdão e daqui a pouco você está gastando 70 vezes 7, porque a pessoa é tão ofendida que você já gastou 70 vezes 7. E Deus nos chama para sermos maduros, onde eu posso chegar no irmão e falar, irmão, vamos acertar isso aqui, vamos consertar isso, vamos caminhar de outra forma, vamos caminhar a segunda milha, vamos dar outra face. Porque Jesus, Ele fala assim, né? Se alguém te pedir a capa, dá para ele a túnica também. Sabe o que isso quer dizer? Capa vai falar de autoridade. Capa vai falar de dons. Capa vai falar de unção. Ele vai falar, se alguém te pedir a tua unção, se alguém te pedir a tua autoridade, se alguém te pedir os teus dons, dá para ele, e dá também para ele a túnica, dá para ele o quê? Aquilo que te salvou, que são as vestes de Jesus na tua vida, dá para ele também. O que Deus está falando assim? Se alguém te pedir algo na superficialidade, vai nele mais profundo, dá para ele algo mais profundo, de tal maneira que ele não possa falar mais nada. Porque você vai olhar para o cara e vai falar, eu não tenho como te dar, mas eu estou dando tudo de mim para você. A gente já teve que falar assim para algumas pessoas, ó, você está esperando da gente, a gente já deu tudo para você, não tem mais o que a gente dá.
E Deus está nos chamando nessa noite para a gente entrar nisso. Porque sabe, todas as vezes que você der a tua capa, todas as vezes que você der a tua túnica, você pode ficar tranquilo, que se você der, porque um irmão está tentando te usurpar, fica tranquilo, porque Deus vai restituir de maneira gloriosa, porque no lugar da vergonha, o Senhor, Ele te dá dupla honra. Não sou eu que estou falando, vai lá. Em Isaías, no lugar da vergonha, Ele te dá dupla honra. Acha que está sendo passado para trás? Fique em paz. Já passaram muita gente para trás, já. A gente já empregou gente na nossa empresa, quando a gente tinha empresa. Gente de perto. Que no dia que a gente não serviu mais, porque patrão, né, um dia não serve mais. Ah, dá minhas contas aí que eu quero ir embora. Amém. Vamos lá. Não. Só isso que vocês querem me dar é pouco. Não, mas é o que a lei determina. Minha esposa sempre mexeu com lei. Não, eu quero mais. Aí aquele negócio vem aqui na gente, né? Vem aqui. Aí sempre acontece de eu olhar para a cara da minha esposa e a gente falar, vamos dar. E a gente sempre deu. Sabe o que Deus fez? Sempre restituiu 2, 3, 4, 5 vezes mais. Porque as pessoas gostam de olhar para a gente, o fulano está lá passeando, não sei o que, tá. Mas não sabe dos princípios espirituais que a gente cumpre. Seja um cumpridor de princípios de Deus. Creia no Senhor, sempre dê mais que aquilo que estão pedindo, e você pode ter certeza que Deus vai fazer algo por você. Não vai ser o pastor, não vai ser ninguém, é Deus que vai fazer algo por você. Mas aprenda a perder no Senhor, porque quando a gente perde no Senhor, a gente ganha. Você só perde quando você perde no mundão. No mundão, quando você perdia mesmo, você estava lascado. Mas quando você perde em nome de Cristo, você só ganha. Só que não é na hora, porque Ele vai provar a motivação do teu coração. E a única coisa que prova a motivação no teu coração é um tempinho na prova. Mas na hora que Ele vir com a pedrinha e Ele der a riscadinha, Ele vai ver o quê? Um risquinho de ouro e vai falar, agora não é mais metal vagabundo, agora é ouro puro. Vamos se colocar em pé? Vamos orar a Deus? E a gente vai ver que quando ele fala dessa questão dos verdugos, dos atormentadores, ele vai dizer que a gente tem que fazer isso rápido. Sabe por quê? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que vai nos acontecer amanhã. A gente precisa resolver as nossas pendências, porque o ser humano, segundo a natureza de Adão, ele é procrastinador. Ele fica empurrando as coisas. Não, amanhã eu faço. Sabe, né? Quando você falou no começo do ano que você ia para a academia, você não foi ainda? É procrastinação. Por quê? É o cérebro, segundo a natureza de Adão, gritando dentro de você, economize a sua energia, não se desgaste com isso. Não abra mão daquilo que você tem. Preserve a sua integridade. Só que o nosso cérebro é enganoso. Esse cérebro é chamado lá em Jeremias de coração. Enganoso é o coração do homem, ele vai dizer em Jeremias 17. Ele quer te enganar, ele quer fazer você agir contra a natureza de Deus. Mas quando você vai buscar Deus, essa natureza, ela começa a ser transformada num processo gradual, que se chama santificação. E o teu entendimento vai mudando dia a dia, e você vai sendo quebrantado, e entendendo que a partir de agora, você não age mais como você agia antes. Que a partir de agora, as tuas atitudes são atitudes excelentes, e que as suas atitudes vão refletir o grau do teu envolvimento com Jesus, sim.
As tuas atitudes vão refletir o grau do teu envolvimento com Jesus, sim. Porque Jesus vai dizer, se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Ou seja, está falando que me ama? Você vai me obedecer, você vai fazer aquilo que eu te mandei. Eu pego muito no pé do meu filho, porque meu filho é cheio de querendo abraçar a gente, né? Negócio, chamar de homem abraço, né? Só que eu vejo que às vezes ele quer abraçar na malandragem. Ele quer ganhar alguma coisinha, ele vem, pai, te amo, tá? E vem na malandragem. Só que às vezes ele dá um abracinho e larga a roupa jogada lá no quarto, larga a toalhinha molhada dele lá onde tem que largar, onde ele gosta de largar, televisão ligada, coisa de criança. E às vezes a coisa até é um pouco mais chata. Mas aí tem hora que eu ligo a real para ele e falo, cara, não adianta você vir com esses abracinhos para cima de mim, sendo que você não obedece a gente, cara. Esse abracinho seu não está me convencendo mais não. E ele falou, louco, pai, não... Por quê? O cara que quer ficar no pecado, ele vive de justificativa, ele vive de milindre. Ô louco, pai, não quer ganhar mais um abraço meu? E quantos de nós já não fizemos isso com Jesus? Jesus, às vezes, fechando as portas para nós. Jesus nos passando no bazanetes. E a gente olhando para Jesus e falar, ô louco, mas não me abençoa mais? Que isso? Não quer receber mais o meu louvor? Não quer receber mais a minha oração? Não quer receber mais o meu dinheiro? Não quer receber mais isso, aquilo? Gente, é tempo de crescimento. É tempo de entender que imaturidade não cabe com o reino de Deus. O reino de Deus, o reino dos céus, é o reino dos maduros. É o reino de pessoas que entenderam o seu papel na sociedade mediante o Cristo que habita nele. E não dá mais para a gente viver sendo taxado de crente, de falso crente, de crente sem vergonha. De chegar a tal ponto que nós tínhamos comércio e a gente decidir, nós como pastores, decidir de não querer contratar mais crente. Porque crente está dando problema para a gente. Isso reflete, sabe o que? Deus expondo as nossas fragilidades e nos chamando, falando, ó, acabou, eu vou derramar um avivamento sobre essa nação. Mas esse avivamento não vai ser um avivamento somente de igreja, não vai ser um avivamento somente de estádio, vai ser um avivamento na sociedade. Vai ser um avivamento de manifestação dos filhos de Deus. E isso, como eu digo, gente, começa na nossa casa, começa dentro do nosso lar, onde eu não vou dormir brigado com a minha esposa, e onde ela não vai dormir brigado comigo, porque não se põe o sol sobre vossa ira, porque se eu brigo com ela e vou dormir chateadinho com ela, magoadinho com ela, é sinal que eu estou vivendo magoadinho com o meu próprio corpo. Porque a partir de agora somos um em Cristo. Vamos expandir isso? Então eu não posso ir embora daqui magoadinho com o meu irmão. Porque eu sou um em Cristo com ele. Então se eu vou magoadinho embora com o meu irmão, eu vou magoadinho embora comigo mesmo. E se eu vou magoadinho embora comigo mesmo, eu estou magoadinho não só comigo, mas estou magoado com aquele que habita em mim, que é Jesus. E vai expandindo isso. A gente precisa entrar numa posição de clamarmos ao Senhor que nós queremos ser mais excelentes do que os escribas e fariseus. As nossas obras precisam exceder em muito os escribas e fariseus. E sabe onde a gente começa esse processo de perdão? Perdoando a nós mesmos. Porque se você não adotar o perdão de Deus sobre a tua vida, se você não adotar o perdão da cruz sobre a tua vida, você não vai conseguir perdoar ninguém. E esse perdão da cruz, sabe o que é? Senhor, eu reconheço a tua santidade, eu reconheço o teu amor por mim, e em reconhecendo o teu amor por mim, eu não quero mais ser um pecador. Eu não quero ser reconhecido como pecador. É tão ruim esse nome.
É tão pesado esse nome, pecador. Mas sabe como que o Senhor nos ouve? Sabe como que o Senhor nos chama lá de cima? De filhos justos. Filhos justos. Mas é momento da gente falar: Senhor, eu vou agir a partir de agora como um filho justo. A partir de agora eu não vou ter essa carteirinha de filho justo no meu coração e te envergonhar mais. A partir de agora eu tomo uma nova atitude de filho justo diante de ti. Onde as coisas dessa terra já não me ofendem mais. Onde a fala esquisita do irmão já não me ofende mais. Talvez aquele dia tenha sido um dia horrível na vida do irmão. Não seja um ofendido. Não seja um ofendido. Porque senão a sua oferta não sobe para o céu. Nesse momento nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos agradecer a Jesus pela palavra dele de despertamento em nós. E eu acredito que Deus, Ele quer tratar isso na nossa vida. Porque eu acho que semana passada a gente estava falando disso e Jesus me conduziu para esse texto de novo. Eu acho que é um tempo de conserto dentro da nossa casa, um tempo de reparação de erros, um tempo de restituição. Porque toda a lei ela é baseada na restituição. Se eu roubei um boi, eu tenho que restituir 2 para o cara. E quando eu excedo essa restituição, é sinal que verdadeiramente a salvação entrou em mim. Um dia Jesus entra numa cidade chamada Jericó. Jericó era conhecido como cidade, espiritualmente falando, cidade das fortalezas mentais. De lá vieram as muralhas de Jericó. E aquela cidade tinha um espírito que ministrava fortalezas mentais sobre as pessoas. Que são fortalezas mentais? Falsas verdades que se levantam na nossa mente, excluindo a verdade de Cristo em nós. Mas quando ele entrou naquela cidade, havia um baixinho chapado ali, louco de tudo, que subiu na árvore, porque ele não queria mais viver aquela vida pesada que ele estava vivendo. Ele estava farto de dever para Deus. Ele não devia para homens, ele devia para Deus. Ele não tinha o refrigério da sua alma. E quando ele vê Jesus, a sua atitude chamou tanta atenção de Jesus, porque, como eu digo, assim como Satanás sente cheiro de pecado, Jesus sente cheiro de arrependimento. Jesus, ele sente o cheiro de arrependimento. Ele, como leão da tribo de Judá, ele caminha no nosso meio nesse momento, cheirando o teu coração, para poder sentir o cheiro do arrependimento. E ele sentiu de tal maneira que ele olhava assim, ele foi obrigado. Uau, tá lá, o cheiro vem de lá. Cara, desce aqui, porque hoje eu vou cear contigo. Hoje eu vou cear, hoje a gente vai para a mesa, hoje a gente vai para o particular. E sabe como que o cara chega? Não chega dando desculpinha não. Jesus, eu fiz isso por causa daquilo, porque quem é bom de desculpa é ruim de arrependimento. Você não vê ele dando uma desculpa, mas ele fala assim: Senhor, de cara eu dou a metade dos meus bens, porque a partir de agora eu sou liberto do dinheiro, eu sou liberto daquilo que me dominava, porque eu estou dando uma resposta para aquilo que o céu está derramando em mim. Eu dou uma resposta, você já deu a sua resposta para aquilo que o céu derramou em você? Ele deu metade dos seus bens, e ele fala: e se por acaso eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Sabe o que ele fez? A lei mandava ele restituir 2 vezes mais, mas ele entendeu que o servo excelente, é aquele que faz mais do que aquilo que lhe é pedido. Então ele falou: eu não vou dar só a capa não, eu vou dar a túnica. Estou aqui, estou disposto, porque a partir de agora, eu já não preciso mais de bens. Eu tenho Jesus na minha vida. Eu tenho a salvação em mim. Por isso, nesse momento, você fica à vontade se você quiser orar, se você quiser se arrepender na presença do Senhor. Eu creio que é um tempo de arrependimento. E não fique triste não. Porque quando vem um espírito de arrependimento sobre um lugar, é sinal que Jesus está vindo com coisa nova. Porque antes de Jesus se manifestar, vem João Batista.
Mas depois que João Batista prega sua mensagem, Jesus, ele resplandece em glória para poder abençoar aqueles que assim o creem.